Vamos, irmãos, ler a palavra do Senhor neste momento. Se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e o verso 1. Depois, na sequência, nosso irmão vai ler em Colossenses 4, 12 e 13. Mas, por enquanto, vamos ler aqui em Tessalonicenses. Segunda carta de Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus está dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo com vós, e para que sejamos livres dos homens maus, perversos, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-los. Ora, o Senhor conduz o vosso coração em amor, no amor de Deus e a constância de Cristo Jesus. Por favor, 12, 13. Agora, Colossenses, capítulo 4, só voltar um pouquinho aí, né? Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Saudai-vos, Epáfras, o que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Vamos orar? Espera um pouco. Nosso Deus e Pai Celeste, nós queremos, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, ó Deus, refletimos na Tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor fale, que o Senhor abra o nosso coração. Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, com a igreja aqui presente, com a igreja, ó Deus, que está, ó Deus, assistindo em casa, e todos que, ó Deus, puderem assistir, que estiverem, ó Deus, online, neste, ó Deus, link. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar-se. Os irmãos podem enxergar aqui este quadro de missionários da nossa IPB, um deles. Nós temos duas agências missionárias, a APMT e a Junta de Missões Nacionais. Vocês podem ver aqui os missionários. Ó, como é que está? Cabeça para baixo? Não pode, missionário tem que ficar de cabeça para cima. É para cima. Se ficar deitado, é para ir para a sepultura. Né? Mas se estiver para baixo, é para nós esquecermos. Mas missionários têm que estar em pé.
porque diz que nós temos compromisso com eles. Nós temos uma caminhada, uma jornada missionária no mundo, a qual Deus confiou a cada um de nós. E nós precisamos fazer a obra, nós precisamos caminhar missionariamente, em primeiro lugar com nossos missionários, da nossa denominação e também com outros, sempre que Deus nos der a oportunidade. Mas podemos fazer com todos os missionários em oração. Eu me lembro quando pequeno, meus pais eram presbiterianos, pioneiros no interior de Minas. Na nossa fazenda tinha a igreja de alvenaria lá no meio do cerrado. Lá também tinha a escola fundada por missionários presbiterianos dos Estados Unidos, americanos. E tinha lá mais para frente uma casa pastoral para ocupar com os professores e missionários ou pastores que viessem. De vez em quando eles apareciam, sempre que era possível, seguiam uma agenda, claro, e eles iam para lá. E eu me lembro quando eu ainda não era alfabetizado ainda. O pré-primário eu estudei nessa escola, Simonton, lá no interior, no meio do cerrado. Coisa maravilhosa, era fantástico. Nós podíamos ir para a escola em meio a uma estrada poeirenta, poeira vermelha mesmo, ou então pegar uma outra via que havia cascalho, menos poeira. E era gostoso caminhar quando havia chuva e nós caminhávamos na estrada de cascalho. Então, fazendo aquele barulho gostoso. Né, nossos pés encharcados no... Minha mãe, a igreja tinha a revista da escola dominical, e minha mãe sempre mantinha dentro da Bíblia. E eu ainda não tinha uma revista, porque não sabia ler. Aprendíamos com os professores. E então, tinha uma revista. Minha mãe, nós tínhamos o culto doméstico todos os dias. A minha mãe, quando chegava da igreja, guardava com muito cuidado a Bíblia para nós não pegarmos a Bíblia. E dentro da Bíblia tinha a revista que não podia sumir para que ela pudesse estudar e ir para a igreja e poder aprender um pouco sobre a lição. E eu me lembro que dentro nessa revista, uma capa dessa revista, assim não era colorida ainda, ela tinha uma cor meio amarelada. Nela havia uma figura de 2 homens, de casado na mão, caminhando numa estrada. E eu perguntei quem são as viagens missionárias de Paulo. E eu ficava impressionado, abria quando podia aquela revista. Depois que ela fazia o culto doméstico, ela colocava a Bíblia em algum lugar para depois guardar. Então eu ia lá, pegava aquela revista, ficava olhando as figuras. Cada lição tinha uma figura no tópico, assim, tipo linha, um desenho de alguma pessoa. E eu ficava impressionado, aquilo impregnou a minha alma profundamente. E o meu desenvolvimento está voltado para a hora missionária. Uma proposta aqui da palavra de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, uma segunda carta, a uma igreja que já estava afamada na região. Ela estava sendo plantada em outras cidades, pelos irmãos. Paulo não ficou muito tempo em Tessalônica, ele saiu perseguido, espancado, fez uma grande revolta na cidade para expulsá-lo, e ele saiu dali, entrou em Bereia, Bereia foi para Atenas. E ele ali, no pouco período que ele esteve, de 3 sábados, ao ponto de a cidade começar a crer no Evangelho. Muitos gregos estavam crendo na palavra de Deus, mas chegou a turba de judeus invejosos que intentaram contra ele e queriam até mesmo matá-lo. Então, nós encontramos uma igreja que nasceu na perseguição, uma igreja que nasceu em tribulações, mas uma igreja que perseverou. E Paulo, na sua primeira carta, falando aos Tessalônicos, falando uma saudação, ele fala do exemplo desta igreja com a sua operosidade de fé, com seu amor abnegado e também com a sua firmeza na esperança. Uma igreja que estava crescendo.
E nós encontramos Paulo pedindo a oração para que a palavra de Deus seja aceita, para que a palavra de Deus seja glorificada, para que o evangelho se propague. Paulo estava animado ao escrever para a igreja de Tessalônica. Ele sentia muito motivado ao ver a igreja se espalhando, ao testemunho que se falava a respeito da igreja de Tessalônica. E então Paulo pede esta oração para que Deus ajude, Deus nos faça participantes em oração para que a palavra de Deus seja propagada. E para que também para que a palavra seja também glorificada. Quando Paulo pregou em Tessalônica, quando os judeus chegaram e apertaram a perseguição, então Paulo falou: bom, Deus me chamou para pregar aos gentios, e para os gentios eu irei. Então os gentios que haviam se convertido ali levantaram as mãos, festejaram, porque também a graça de Deus chegou até eles. E isso era muito bom. Por isso a perseguição foi grande. Tanto é que Paulo saiu de lá, foi para Bereia, ficou lá em Bereia. Também a turba chegou lá. Pegaram Paulo e mandaram para Atenas. Depois nós encontramos Paulo novamente enfrentando esse tipo de perseguição por parte dos judeus que não criam no Evangelho. Mas em Tessalônica, Paulo teve um companheiro. Teve o Epáfras, da qual nós lemos aqui agora. Epáfras era judeu, por sinal. E Epáfras se converteu ao Evangelho, passou a amar o Evangelho, a absorver o ensino, enquanto Paulo estava ali ensinando a palavra de Deus. E então Paulo prosseguiu sua segunda viagem, sua terceira viagem, e depois Epáfras se juntou a ele para ir para Roma. Na verdade, primeiramente a Jerusalém, quando lá ele foi perseguido pelos judeus e quase morto. Epáfras não abandonou este homem. Epáfras tinha uma coisa impressionante a respeito dele, é que antes dele pegar essa caminhada com Paulo na reta final, na sua dor, no seu sofrimento, na coisa que ia ficar pior para a vida dele, era enfrentar estes judeus de Jerusalém. Enquanto Paulo pregava a outras cidades, levava a palavra de Deus, Epáfras levou o evangelho à cidade de Colossos. Lá ele plantou uma igreja. Ele foi a Laodiceia, plantou uma igreja. Ele foi a Hierápolis e também fundou uma igreja. E ele estava edificando esta igreja. Mas quando viu a situação de Paulo, ele embarcou com ele para Roma. E ele ficou também preso em Roma, assistindo Paulo. Lá tinha também Lucas, o médico que acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. Tinha também Marcos, restaurado por Barnabé, porque na primeira viagem, Marcos voltou do caminho e voltou para Jerusalém, e pensa que não, Barnabé, seu primo, tomou e o animou. E então, Paulo envia também Marcos para que pudesse levar esta carta aos Tessalonicenses. E nós encontramos no texto de Colossenses, lá de onde havia o povo conhecimento de Epáfras. Paulo falou aos irmãos da atitude de Epáfras. Epáfras, ele era incansável na oração. Ele lutava em oração com Deus para que a igreja fosse formada no conceito da verdade bíblica. Porque naqueles lugares havia muitos que pregavam outra coisa da época e desviavam muitos cristãos do caminho. E então ele sentia uma agonia. Ele sentia um fardo muito grande. E nessa história de Epáfras, nós encontramos 4 tipos de oração intercessória, 4 tipos de investimento. Era como uma dor cardíaca no coração dele. O fato de ele estar com Paulo, ele não estava querendo largar Paulo para ir lá. Embora ele não pudesse ir, ele orava pela igreja. E nós
encontramos 4 tipos de oração. Primeiramente, ele era constante na oração. Paulo sempre observava ele na prisão, constantemente orando, ele não desistia, ele orava, ele buscava para que aquela igreja fosse formada e fortalecida. Também ele tinha no seu coração a oração constante, oração incessante, a oração de peso. Ele sentia, ele era quebrantado e levava a Deus. Porque ele não podia ir lá pregar o evangelho, mas ele orava. Esta situação agonizante de Epáfras assemelha-se à atitude de Jesus Cristo no Getsemane, quando a palavra de Deus diz que Jesus, ao sair daquela ceia do Senhor, ele sentia, a partir dali, uma grande tristeza no seu coração. Pegou os seus discípulos e levou para o jardim do Getsemane. Chegou lá na entrada do Getsemane, deixou os discípulos, pegou 3 dos seus discípulos, vamos comigo um pouco mais adiante. Lá na frente deixou os 3 e falou, vigiai comigo, porque é grande a tristeza da minha alma. Jesus foi, orou e voltou, encontrou dormindo. Vocês estão dormindo. Então Jesus falou, vou de novo. Jesus foi, voltou, encontrou do mesmo jeito. Foi a 3ª vez, entregou a Deus o problema. Jesus podia ter sido livre da cruz. Ele disse, Pai, sei que tudo te é possível. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele não podia abandonar a missão em que ele estava exercendo a missão de compaixão, a missão para dar a nós um lar lá no céu com ele. Livrar-nos da perdição deste mundo, da perdição do inferno. E Jesus então voltou ali. Aqueles discípulos então acordaram, se puseram de pé. E eu fico imaginando como é que eles olhavam para os olhos de Jesus Cristo. Como eles puderam contemplar naquele rosto fatídico em que ele saiu daquela oração. Contudo, não sentiam o que Jesus, como é essa situação compungente de Cristo, como era essa situação de tristeza, como era esse envolvimento. Eles não tinham para essa condição humana de poder perceber isso. Conta-se a história de um atirador. O atirador era conhecido na região como excelente atirador. E as pessoas iam ver o trabalho dele quase que todos os dias. Ele era famoso. Porque ele acertava o alvo direitinho. E aquela história, alguém começou a coçar a cabeça e falou, vou lá ver. Levantou de madrugada, ou de manhã bem cedo, e foi, se escondeu lá próximo, e lá está o atirador, nas árvores. Aí ele ia lá com o giz, né? Engraçado, né? Chegava lá e fazia o círculo direitinho, em volta do lugar onde bateu a bala. Irmãos, nós podemos pensar que podemos enganar o nosso Deus, fazendo e camuflando a obra de Deus. Podemos estar errados no nosso alvo. Muitas vezes nós estamos com motivação dobre. A motivação que Deus nos pede, a motivação cristã, é ensinada pelo apóstolo Paulo, pelos discípulos, por Jesus Cristo, ela tem que ser autêntica. O que nos motiva a estar dentro da igreja? O que nos motiva nesse período de pandemia, onde nós escondemos, não por vontade própria, mas segundo a lei, segundo as autoridades, nós tínhamos que manter afastado dos perigos. Não é? E então nós estamos ali. Será que nós não podemos fazer algo?
Será que nesse tempo de pandemia você fez algo? Você orou pelo pastor? Você orou pelos missionários? Você orou para os irmãos? Você telefonou para alguns irmãos para saber se eles estavam bem? Será que nós temos agido desta forma durante o período que nós estamos acrisolados? Será que você lembrou dos missionários que também estavam acrisolados? Em países onde o euro e o dólar estavam altíssimos. Entrava no supermercado, estavam vazias as prateleiras. O preço lá em cima. Até as coisas mais básicas estavam faltando dentro do supermercado. Deus moveu meu coração para fazer algo. Como secretário do sínodo, do nosso sínodo de Brasília, secretário de missões, da Secretaria de Missões. Eu conversei com o presidente e falei, eu estou intencionado em fazer algo. Expliquei para ele como seria o projeto e ele falou, tem todo o meu aval, pode fazer. Então, eu comecei a fazer uma lista de irmãos que pudessem comprometer em orar pelos missionários durante a pandemia. E nós fizemos isso já desde março. Nós temos hoje temos uma lista no meu Zap com aproximadamente mais de 30 participantes que oram, né, e que estão acompanhando a situação dos missionários. E nós tivemos um dilema muito grande dentro da área missionária. Se na África, se no Oriente Médio, se na Europa, se na Ásia, eu não vou falar. Mas aconteceu o sequestro de crianças órfãs. Mais de 150 crianças, talvez chegou a 200 crianças. E essa missionária nos compartilhou isso. E então nós estivemos orando, acompanhando. Havia várias etapas para buscar e resgatar essas crianças. Depois de resgatadas, conseguiram em outro país 3 orfanatos cristãos, colocou todas as crianças. Sem burocracia, surpreendentemente, levava 60 dias aproximadamente para ele dar conta de fazer isso. Ele fez em 2 dias. O povo de Deus orando. O nosso coração compungido, né, de ver que terroristas passaram a mão nessas crianças para cobrar e ganhar dinheiro. Mas foi bom, porque essas crianças não teriam futuro. Essas crianças provinham de grandes conflitos. Desses conflitos, os pais morreram. Nesses conflitos, os pais fugiram. Nesses conflitos, a fome era grande. E então, eles tinham que fugir também para procurar um lugar mais seguro. E então procuravam os campos de refugiados. E aquelas crianças órfãs chorando. Aquelas pessoas não tinham condições de cuidar de si próprias, e agora essas crianças chorando. Cadê mamãe? Cadê papai? Elas levam. Estão lá e são raptadas. Agora elas têm uma creche, ou melhor, um orfanato, onde tem 5 refeições por dia. Tem escola para aprender. Não? E também, essa pessoa que nos escreve está providenciando roupas e também material escolar. Ele está fazendo, essa pessoa, uma campanha mundial para poder alcançar o objetivo final. E eu fico feliz de ter dado conta de movimentar esta secretaria em período que nós estamos quase que impossibilitados de poder fazer alguma coisa. Mas o que mexeu comigo é aquilo que Deus começou a fazer na minha infância. Ter um coração com a missão de Cristo. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Para colocar os nossos missionários em foco. Neemias, apesar de estar bem empregado, ter muita boa riqueza,
Ele procurava saber notícias dos desterrados que tinham voltado para Jerusalém, para Samaria e Jerusalém, principalmente Jerusalém. Ele queria alguma notícia. Ele estava ávido para saber o que está acontecendo lá naquela cidade, cujas muralhas foram derrubadas, cujos portões foram queimados. Onde está a sepultura dos meus pais? O que está? Como lá está? É esse mesmo sentimento que Deus nos chama a fazer. Procurar pela vida da obra, como ela está avançando. Somos hoje mais de 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. Mas falta 4 que não têm conhecimento da verdade e da palavra de Deus. Mais de 200 línguas ainda para traduzir. Uma página da Bíblia e não tem. Quantos desafios tão grandes. Ficamos pensando, mas é impossível. Como nós vamos fazer esta grande obra antes que o Senhor volte? Claro, Ele só voltará depois que o Evangelho for pregado a toda criatura. Por isso Ele disse e deu esta missão à igreja. Ele não deu esta missão para um e outro aqui. Ele deu para a sua igreja que estava com ele antes dele subir ao céu. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias. O nosso Senhor está conosco. Ele está observando o nosso coração. Como nós temos. Como nós, como igreja, temos feito durante a pandemia em relação aos nossos missionários. E eu quero terminar aqui rapidamente com um exemplo rápido. Eu estava aqui na nossa última reunião do Momento Missionário de Oração. E costuma-se vir 2, 3 no máximo, pessoas que compartilham comigo ali um momento em que nós estamos representando a igreja na oração pelos missionários. E nesta última vez eu estava sozinho lá orando, e para minha alegria entrou uma pessoa. E então assentou lá na ponta da mesa. E eu estava para cá, eram 2 mesas de um lado, então eu não pude identificar. Era cabelo curto e eu pensei, será homem, será mulher? E então, para tirar dúvidas, pedi para ela orar, para essa pessoa orar. E então descobri que era mulher, mas não sabia que mulher era essa, porque meus ouvidos também não eram bons para captar a oração, a pessoa falando. Dá para me escutar, mas não dá para entender. E essa pessoa estava lá orando. Depois que ela orou, ainda tinha um tempinho, eu falei para ela. Nós tínhamos uma irmã que sempre frequentou, né? Esse trabalho estava, ultimamente, sendo perseverante. E eu falei para essa pessoa que estava comigo. A irmã Célia, estava no foco. Pedi para essa pessoa, vou pedir para você orar pela nossa irmã Célia. Devido à pandemia, essas coisas que estão acontecendo, talvez ela está com remorso ou com dificuldade para vir e dirigir à noite, por causa da idade dela. A senhora pode orar ou você pode orar. Levantou da cadeira, sentou do meu lado. Pôs a mão sobre a minha mão. Toque angelical. E disse para mim, com voz ainda mais angelical: pastor, eu sou a Célia. E eu tinha pedido para ela orar pela Célia, sem saber que era a Célia. Então, meus irmãos, nós muitas vezes estamos precisando de mais pessoas que se envolvam, que trabalham. O pastor Reni está com a visão complicada, está com a audição cada vez mais complicada. E nós temos tentado desenvolver algumas frentes de trabalho. Precisamos de professores para dedicar a obra missionária aqui dentro da igreja com as crianças, para ensinar missões. Eu vou ensinar as crianças, perguntam, eu fico voando, sem saber o que é criança. A pergunta, eu frustro ela e ela me frustra também, o fato de eu não poder. Então, meus irmãos, nós temos um grande desafio pelo mundo todo. E devemos nos curvar ao olhar de Jesus Cristo, ou como Ele está sentindo,
o que Ele vem nos falando da sua palavra. Lá, no recôndito do seu coração, não é aqui no púlpito, somente, nas suas reflexões, nos seus devocionais, o que Jesus tem falado. E eu gostaria que nós, a nossa igreja, nós nos empenhássemos mais em favor dos nossos missionários. E que nós todos não fomos separados para ir, mas todos são chamados a fazer a grande obra na terra. Pedir que a igreja fica de pé, vamos orar. Deus, em teu nome, o nome que tu nos deste, o nome de Cristo, o nosso Redentor, o Senhor da seara, o grande pastor das almas. Ó Deus, que quando estava conosco, olhava para as multidões aflitas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. E ele disse a seus discípulos, orai, e pedi ao Pai que mande trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores dentro da igreja que articulam as nossas frentes de trabalho. Nós precisamos, ó Deus, nós temos interação com nossos presbitérios, com nossos sínodos, mas nós temos também com o mundo todo. Ó Deus, e pela oração e súplica do teu povo. Ó Deus, o Senhor pode movimentar, como nós vimos, ó Deus, esse grande milagre das crianças. Ó Deus, queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de participar através da oração, através da nossa participação, ó Deus, junto aos missionários, com ofertas, com a parceria, acima de tudo. Nós possamos, ó Deus, estar de pé, junto com os nossos missionários também, de pé. Ó Deus, venha nos ajudar a cuidar da seara, ó Deus, porque o Senhor espera da igreja que ela participe com aqueles que foram separados para ir. E nós pedimos graça e o teu favor, em nome de Jesus. Amém.